Bem-vindos ao terceiro episódio da terceira season, acho eu, da Gruta. Hoje temos connosco a maravilhosa, incontornável, irrepetível Patrícia Shin. Se eu parecer que estou demasiado feliz ou falsamente feliz, será provavelmente verdade, porque é a segunda vez que estamos a repetir ou que estamos a ter esta conversa, graças a uns problemas técnicos criados por alguém que não nomearei. Portanto, vamos tentar que a conversa passe por alguns temas, pronto, já passou, e se calhar por temas um bocadinho novos. Olá Patrícia, a Patrícia teve, ou está a ter muita paciência connosco, até porque, bom, não só pela repetição da conversa, mas ouvi dizer que voltaste finalmente a tatuar há 2 dias atrás e estás um bocadinho estourada do processo. Eu acho que as pessoas não têm propriamente uma noção muito grande de que às vezes é um trabalho penoso o trabalho da tatuagem. Como é que tu ficas? Quantas horas é que ficaste a tatuar desta vez? Mais ou menos das 11 até às 4 da tarde, com pausas, obviamente. Mas... Ok. E isso acontece muito frequentemente ou nem por isso? Não, era uma tatuagem muito grande. Ok. A Patrícia, para quem não sabe, tem 27 anos, ou está quase... Ainda não. Quase a fazer 27 anos. Julgo que fará em YouTube. Se quiserem fazer alguma coisa, será por volta dessa data. Além disso, é ilustradora, figurinista, dançou durante algum tempo e formada em design de moda, julgo eu, se não estiver a dizer as neiras. Como da primeira vez a Teresa te pediu para fazeres uma breve, longa passagem pelo teu percurso, se calhar eu fazia a mesma coisa desta vez, que é faz-nos uma longa, quer dizer, uma breve passagem pelo teu percurso desde que começaste factualmente a trabalhar no domínio das artes. Então comecei a dançar, dança clássica contemporânea. Começaste a dançar muito pequena, certo? Não foi assim tão pequena, foi com 10 anos. Antes disso, quer dizer, a dançar em casa, muito pequena. E desenhar em casa também, sim, já sabemos. A chatear os meus pais o suficiente para poder dançar, o que não era possível pelas condições financeiras, mas pela insistência talvez um bocado exagerada. Os meus pais... O surtiu efeito não foi exagerado. Quando dizes dança clássica contemporânea, começaste por exemplo, balé clássico, é isso? Sim. Ok. Acho que é a única coisa que se pode chamar de dança clássica, mas sim, balé clássico. Mas como juntaste o contemporâneo a seguir, fiquei confusa, percebes? Como disseste dança clássica contemporânea, e eu associo sempre dança contemporânea e pronto, fiquei confusa, só isso. Sim, depois acabei por experimentar um bocado de tudo, porque Aveiro, apesar de ser um morro, tem uma coisa incrível que é o estágio de dança durante o verão, que desde sempre convida companhias diferentes para orquestrarem o estágio de dança, e essas companhias têm bailarinos com várias valências e com eles pude experimentar quase tudo, desde dança de salão até hip-hop, que algumas... Aproveito para dizer, o estágio de dança é promovido pelo Teatro Aveirense, mas é curado pelo Vítor Hugo Pontes, pela companhia dele, pelo nome próprio. Mas isso é mais recente, isso é super recente. E este ano não será em abril, julgo que será em julho. Não sei se é suposto já divulgar isto, mas acho que também não fará mal a ninguém. Portanto, a malta da dança que fica atenta. Sendo ainda que, às vezes, por vezes, o programa contempla módulos e workshops para quem
não têm percursos, não têm percurso na área da dança e por vezes associam, inclusivamente, sei que o ano passado, há dois anos, houve um workshop inclusivamente mais dedicado à área da interpretação, que foi oferecido pela Sara Barros Leitão, penso eu, e pronto, já acabou o tempo de publicidade ao Teatro Aveirense e ao estágio de dança e agora podemos seguir para a tua vida. Enquanto tu dizias isso, eu na realidade lembrei-me que foi a partir de um estágio de dança que os meus pais me permitiram dançar, porque eu fui a um estágio de dança quando tinha 10 anos e uma das professoras foi falar com os meus pais e disse: "Could you please let her do her thing?" E pronto, foi assim. Antes, se calhar, falarmos do teu percurso, que é muito vasto e, portanto, vamos demorar algum tempo. Eu gostava de fazer uma pergunta que, por acaso, vai mais ou menos nesse sentido, que é, sim, tu, exceto design de moda, sempre foste bastante autodidata e falaremos um bocadinho sobre isso também, como já falámos na primeira conversa que tivemos, mas não tocámos aqui num assunto que eu acho que é muito importante, que é o apoio incondicional ou não sei, que os teus pais, quer dizer, sei, mas vou fingir que não sei, que os teus pais te ofereceram durante estas tuas mudanças de percursos de percurso de vida. Tu achas que isso foi muito importante? Foi uma coisa que foi promovida por eles? Foi uma coisa que tu conseguiste conquistar ao longo do tempo? Foi uma coisa a que eles se habituaram e que por isso simplesmente já é perfeitamente normal para eles e portanto se lhes ligares hoje a dizer eu a partir de amanhã quero aprender a fazer, quero ser, sei lá, chefe e quero, eles já dizem ok, porque não? Foi importante para ti esse apoio deles ou como é que o conquistaste? Não sei se responder a essa pergunta. Eu não sei se vocês estão a ouvir este barulho também. Está aqui um gato a fazer muito barulho. Acho que não sei, acho que não sei mesmo responder a essa pergunta, mas obviamente foi importante porque desde aí, pelo menos, que todas as oportunidades, pelo menos foram facilitadas, não dadas, mas facilitadas, para, obviamente com um grau de exigência que não se deve esperar de nenhuma criança, mas foram facilitadas para que às vezes até foram dadas sem eu pedir. Eu lembro-me de que houve uma altura que os meus pais queriam muito que eu fosse para o conservatório de música em Aveiro, da Gulbenkian também. Influência que virá certamente do teu pai. Sim, depois entretanto eu tive aulas de guitarra, depois eu desisti porque já estava farta daquilo, depois andei no coro, dança. E para além de pessoas como os teus pais, por exemplo, teres amigos ou até colegas das áreas em que tu trabalhas que sejam assim um bocadinho mais também interdisciplinares, de alguma forma isso também te dá mais força, saber que podes deambular um pouco entre várias coisas? Sim, claro que sim. Acho que os amigos são sempre a coisa mais importante até para perceber o que é que tu queres fazer e em que termos é que queres fazer essas coisas. Eu acho que se existisse sozinha neste mundo que não tinha descoberto nada, mas se não tivesse tido algumas pessoas muito importantes que estaria muito atrás do que estou atualmente. Mas sim, tive muitos amigos que me ajudaram a encontrar caminhos para outras coisas ou me levaram pela mão para outros mundos ou que a minha curiosidade ajudou a levá-los para a mão. Eu espero que eu tenha feito isso com outras pessoas também. Sentes que isso é essencial ao percurso, sobretudo de uma pessoa que é uma autodidata? Eu pergunto isto até porque normalmente aquilo que acontece é que quem faz percurso académico, chamemos assim, em vários domínios, em várias áreas, nas áreas performativas então é super importante, não só pelo conteúdo que obviamente recebem, mas por uma série de contactos e por uma rede que é criada de pessoas que de certa forma se vão ajudando. Aliás, isto é visto até pela forma como as companhias de teatro, imagino,
dança é um bocadinho diferente, mas as companhias, as associações que se lançam a fazer teatro são em geral grupos não formais de amigos que saem da escola, de uma respectiva turma. Aliás, temos o exemplo mais claro disso, se calhar, que é a turma no Porto, mas na realidade isso acontece com muita frequência. E isso acontece de uma forma quase indireta e invisível. Para quem entra, como tu sempre fez por entrar no mundo um bocadinho, ou em mundos muito diferentes, um bocadinho à força da sua vontade e do seu talento pessoal também, sentes que tiveste que fazer um esforço extra para conhecer pessoas de determinadas áreas? Ou seja, antigamente fazia-se aquilo que era: vou escrever uma carta a um artista de que gosto muito. E hoje em dia perdeu-se um bocadinho esse hábito, e é estranho porque aparece o Facebook, mas as pessoas não o utilizam propriamente para isso, acho eu. Mas, se calhar utilizas, não é? Não sei se utilizei propriamente o Facebook para isso em particular, mas sim. Não creio também que tenha dado assim um trabalho muito demorado. Eu acho que antes tentava manter mais tentava criar essa ligação. Agora acho que ela acontece um bocado naturalmente. Porque vais conhecendo pessoas, depois as pessoas conhecem outras pessoas e depois eu tenho muito entusiasmo e depois é fácil, depois tenho muitas perguntas para fazer e então é fácil chegar de um lado ao outro pela quantidade de perguntas que tenho por responder. Nunca foste um daqueles eventos que para mim, e eu tenho amigos que os promovem, e eu lamento, dizer isto, mas é assim, gosto muito de vocês na mesma. Eventos maravilhosos que surgem só, imagino eu, neste novo mundo, são eventos de networking. É muito mais essas coisas. Muito tímida. Sim, eu não sei muito bem como é que quando me convidam para uma coisa dessas, eu não sei, eu levo um dossiê e um portfólio para apresentar. Não, a ideia é exatamente o oposto. Eu lembro-me disto por causa do Fest, justamente, porque eles no Fest têm muito promovem muito esse tipo de contacto e no fundo é só isso, ou seja, o mesmo sítio onde vão, por exemplo, comer os artistas, jantar ou almoçar, é um sítio onde tu podes ir também. Pagas, não pagas 5 euros pela refeição naturalmente, mas tens essa possibilidade no fundo de ou beberes um copo com a pessoa, porque no fundo é nos copos que as coisas acontecem. Por isso é que o Aduela foi instalado à frente do teatro. Exato. Estrategicamente. Mas olha, sim, eu se calhar pegava naquela outra pergunta que tinha feito a respeito de como é que tu, porque como estavas a dizer agora, és tímida, não é? E portanto como é que tu geres essa parte da timidez e da ansiedade em áreas que são tão sociais, não é? No fundo. Pronto, como eu disse ainda há uns segundos atrás, eu sou muito tímida, mas tenho muitas perguntas, por isso essa curiosidade ajuda a tornar esse processo um bocadinho mais fácil, mas mesmo assim, uma das primeiras tatuagens que eu fiz com uma pessoa que eu não conhecia, eu sabia da existência desta pessoa, ela era amiga de uma amiga minha que estava presente, mas eu não o conhecia de todo e a meio da tatuagem tive um ataque de ansiedade e tive de ir à casa de banho. Foi tipo, estou-me a sentir um bocadinho mal, vou só fazer xixi, não sei que desculpa é que eu usei, provavelmente, preciso sair à casa de banho, e fui à casa de banho. Conhecendo-te provavelmente... para ventilar um bocadinho. Conhecendo-te provavelmente não disseste nada e simplesmente abandonaste-a. Mas na memória dela, para ela não se sentir tão mal, ela lembra-se que disse qualquer coisa. Deve ter dito qualquer coisa. Vou à casa de banho. Sim. E fui à casa de banho para ventilar um bocadinho. E foi melhorando. E acho que as tatuagens na realidade ajudaram muito a não ter menos ansiedade, porque ela existe à mesma, mas a conseguir conciliá-la melhor. Ou pelo menos estar mais habituada a lidar com as pessoas e por isso ser mais fácil.
Sim, também um bocadinho aquela sensação de, ou seja, a sensação pode ser má igual, mas como já foi tantas vezes, tu sabes que não vais morrer disso e está tudo. Sim, exato. Talvez seja isso. Sim. Portanto, tens 180 de ritmo cardíaco e estás a suar copiosamente para cima da pessoa. Sim. Mas olha, vamos dar um passo atrás, por favor, até porque temos muito material teu para mostrar, que eu acho que é muito belo, e portanto se calhar temos que fazer uma pequenina tangente ao teu percurso. Isso, ou seja, começou tudo onde ou quando? Mais ou menos quando e mais ou menos onde? Antes de eu me conseguir lembrar quando, em casa, não sei. Essa pergunta é péssima, mas acho que a resposta que queres é com figurinos, porque na altura tinha arrendado um espaço na parte de trás de uma loja vintage que existia no centro de Aveiro, que era a Porta Verde, que já não existe. E estava a partilhar esse espaço com a Catarina Miranda, que é a Micro. E estavas a fazer roupa nessa altura, que não era figurinos. Eu estava a fazer roupa para tentar ganhar dinheiro, para tentar sair de casa dos meus pais, como qualquer adolescente. Tinha mais ou menos 17 anos e na altura conheci-te a ti e tu precisavas de figurinos para uma peça de um bailarino que eu já conhecia pelo meu percurso da dança, que era o Nijinsky. E pronto, fui ajudar a fazer os figurinos e depois acabei por ficar e depois acabei por fazer figurinos para a Efêmero, mais tarde para o Gretua, depois mudei-me para o Porto. No Porto comecei a fazer com o Condenado, figurinos com o Condenado, porque a diretora da Condenado é a Sara Barbosa, na altura era o Nuno M. Cardoso e a Sara Barbosa. Olá, Nuno. Uma pergunta, desculpa estar-te a interromper a tua lista, mas dentro desses trabalhos que tu tiveste alguma parceria com outros artistas e Como designers? Assim? Se tinhas de trabalhar com alguém ou se era tudo encomendado apenas a ti? Os figurinos são sempre uma parceria, não é? Porque tu não estás a fazer... Sim, exato, estás a trabalhar para uma peça, não é? Mas, ou seja, se havia mais que um designer a trabalhar contigo, ou se eras só tu sempre a responsável por criar os figurinos? Dependia da peça em questão. Havia peças em que eram partilhados com outros figurinistas ou com outros artistas, ou dependia muito da peça. E talvez da quantidade de trabalho também? E da quantidade de trabalho também. E do tipo de peça. Porque se fosse uma peça contemporânea não envolve tanto figurinos, é mais guarda-roupa, ou seja, recolher roupa em segunda mão ou em loja. Isso dá um bocadinho menos de trabalho. E por vezes acontecia costurares e por vezes acontecia só desenhares, e o trabalho de costuraria, lembro-me mais particularmente do caso... Diz? Do cais? Não, o cais, daquilo que eu me lembro, tu tiveste que costurar porque o trabalho da costureira não ficou muito bom. Mas, por exemplo, sim, mas eu só costurei uma coisa para esconder a falta do bom da costureira. Sim. Eu desenhei os figurinos, elas produziram os figurinos, mas produziram aquilo tudo mal, embora tenha feito modelos técnicos de como é que a peça era e inclusive modelos de corte. E mesmo acabaste assim, por ter mais trabalho. Sim, depois de fazer umas saias para disfarçar a falta de tecido que foi usada em cada peça, basicamente. Em contrapartida, por exemplo, no estaleiro, na Efêmero, para quem também costuraste algumas peças, não vou repetir a minha história das minhas calças costuradas portuguesas, que é para tu não me dares a resposta que me deste e eu sair daqui tão ou mais envergonhado como da primeira vez. Eu não me lembro qual é que foi. Ainda bem. Apesar disso, também havia o trabalho de uma senhora maravilhosa que costurava brasileira, que tinha umas mãos absolutamente prodigiosas,
ou seja, houve trabalho, por exemplo, no caso de Nijinsky foi um bocadinho mais de esboço e de procura da tua parte e ela executou. Sim, eu acho que só fiz o colete de forças e o fato do Petrushka nesse espetáculo. Exatamente. Eu não me lembro do nome Eu também não, mas ela tinha um nome muito bom também. Tinha o nome mesmo de velhinha costureira. Não, mas era absolutamente prodigiosa, porque e a história dela, o percurso dela também era maravilhoso. Temos que fazer um da bruta com ela quando eu me lembrar, porque ainda Mas isso era uma ótima ideia. Ela foi costureira, ela esteve em Paris e foi costureira para a Chanel. E para a Pierre Cardin. Só que porque vivemos no mundo que vivemos, eu julgo que foram problemas com o marido, já não sei, que a fizeram voltar a Portugal. Não sei muito bem. Também já não me lembro. Mas pronto, está bem. Podes continuar no teu percurso que já envolveu o Porto, acho eu. Portanto, estou no Porto, já estou a trabalhar com a Condenado. Se calhar Os Estados Unidos foi depois? Sim. Se calhar começo a achar que me devia profissionalizar na área e então inscrevi-me num curso de figurinos que não gostei muito, então desisti. No ano a seguir inscrevi-me num curso de design de moda porque estava no Porto e pensei, mais vale aproveitar o Porto que tem estas coisas. Inscrevi-me no curso de design de moda na Escola de Moda do Porto. No primeiro ano quase que achei que ia ser designer de moda. E por isso, na altura, acabei por me inscrever num concurso do Portugal Fashion, que era o Bloom, que não era suposto inscrever-te até o terceiro ano, mas eu achei, well, fuck it, e inscrevi-me à mesma e depois passei à primeira fase, à segunda fase, e na final não ganhei nada, mas apresentei a minha coleção no Portugal Fashion. Entretanto, continuei o curso com muita dificuldade porque não o queria fazer, não porque ele não era difícil, era só muito exigente. E algures... também trabalhei com a Turma, que é uma companhia do Porto, que passei da Condenado para a Turma através do Tiago Correia, que acho que continua a ser o diretor. Não sei se existe diretor na Turma ou se é uma coisa horizontal. É partilhado entre ele e o... Deve ser horizontal, na realidade. A Turma não deve ser vertical, deve ser uma estrutura horizontal. Pelo menos na altura era essa a sensação, mais ou menos. Oblíqua? E passei porque ele também era ator da Condenado e fiz uma peça na Condenado em que ele era o encenador e depois passei dessa peça para a Turma com uma peça do Jan Fosse, que é um escritor norueguês, em que fizemos A Noite Canta com a Ana Moreira, o Alban Jerónimo na primeira versão e, por favor, ajudem-me, o Pedro Almendras e o Parra. Não me lembro do primeiro nome do Parra. Olá, Parra. António Parra. Desculpa, Parra. Acho que a maioria das pessoas não sabem. O Parra é o Parra. Eu sei, só sou muito má com nomes. Lembro-me de Parra. Má com nomes. Dona Augusta? Talvez. Acho que era. It rings a bell. Não. Era Augusta. Isabel faz mais sentido. Não. Não, era tipo Clementina, Augusta. Eu estava a pensar em Camilde, uma coisa assim. Isso é que sou mais a velhinha modista ou costureira. Era Dona Augusta. Continuando. Estou neste momento, estava nos figurinos para a Turma, acabei o curso, apresentei a coleção final e nessa altura tinha começado a tatuar por causa da Ágata Gonçalves, que é conhecida no Instagram como Agataris. Ela também tinha tirado o mesmo curso que eu, já estava a trabalhar na Soneim na altura e estava a adiar e tinha comprado uma máquina para oferecer ao namorado.
mas eu sugeri-lhe porque é que não começava ela a tatuar e assim ela o fez. E passado um mês ela veio à minha casa e comecei a tatuar. Ela ia-me tatuar a mim, mas ela estava muito cansada e ela já estava a fazer birra que não queria ir. E eu, por favor, vem, já comecei o jantar. Então lá veio ela, muito cansadinha, com o material todo às costas e o meu entusiasmo começou a experimentar em laranjas e bananas, que é o que as pessoas, pelos vistos, usam para experimentar quando começam a tatuar. Não experimentem um pouco porco, por favor. Escusas de tentar não contar esta parte. Já vou. E entretanto chegou uma das minhas colegas de casa e ela disse, faz aí 3 pontinhos. E a Patrícia fez 3 pontinhos e depois a outra chegou outra entretanto e pediu-me para fazer o avião de papel, que está melhor do que muitas tatuagens que eu fiz a seguir. Foi a adrenalina. Sim. Pronto, entretanto passaram 5 anos e estou aqui e só trabalhei com figurinos desde aí, só fiz para os Artistas Unidos, para uma peça do Silva Melo, que se chamava Uma Mulher Árabe a Ver o Mar, acho eu. E ainda dentro da tatuagem, como estavas a falar que fizeste um avião, 3 pontinhos, também já falámos disto da outra vez, que é quando a ilustração acompanha ou não, paralelamente, o percurso que tu tatuas. Ou seja, se aquilo que estás a tatuar começa também de uma maneira um bocadinho mais ingênua, não é? Ou se já vai de acordo com o que estás a desenvolver a nível da ilustração. Sempre, a tentativa foi sempre fazer os meus desenhos desde o início, até porque eu há pouco tempo tinha descoberto uma tatuadora que é a Mariana Cáceres, que atualmente tenho o privilégio de dividir estúdio com ela, mas na altura tinha descoberto o trabalho dela e pensei, dá para fazer tatuagens assim? Também quero. Porque eu desta vez esqueci-me de contar, mas quando eu tinha 16 anos tentei pedir uma aprendizagem no estúdio ainda em Aveiro. Não sei se esse estúdio ainda existe, mas tentei pedir uma aprendizagem. Eles disseram que era demasiado nova e que não sabia fazer sombras e por isso que nunca podia tatuar. E pronto, e acho que a minha imagem das tatuagens ficou sempre um bocado presa a uma coisa que não devia ter ficado, até ver o trabalho da Mariana e pensar, afinal dá para fazer outras coisas. E por isso a tentativa foi sempre fazer um trabalho autoral, que depois percebi que era toda uma tendência que começava a dividir o mundo das tatuagens para um estilo que continua sem nome, chama-se só tatuagens contemporâneas. Que é onde... Sim, eu tenho uma curiosidade. Como é que uma pessoa, se calhar isto vai ser uma pergunta que vai ser daquelas que eu vou chegar ao fim e tu vais dizer, isso é uma má pergunta, mas eu vou tentar na mesma. Como é que, no fundo, o nosso trabalho nunca deixa de ser, o nosso trabalho artístico nunca deixa de ser uma manta de retalhos de referências de todas as espécies e de inspirações de todos os feitios, não é? Mas como é que, eu pergunto-me sempre como é que um artista, neste caso de ilustração e neste caso transpõe-se também para a tatuagem, encontra o seu traço, não é? Encontra aquilo que, porque no fundo eu vejo uma tatuagem tua e eu sei que é tua, porque tem uma assinatura muito particular, e eu tenho interesse em perceber como é que isso é encontrado e no fundo decidido, não é? Porque há uma decisão ali, a partir do momento em que, a não ser que a pessoa só goste de desenhar aquilo, há ali uma espécie de decisão de, ok, isto é o que eu faço, é o que eu quero fazer e isto sou eu, não é? E como é que isso surge para ti? Ou como é que isso foi encontrado no teu caso? Eu acho que em quase toda a gente isto acontece, pelo menos há muitos podcasts e muitas entrevistas. Aliás, quase todas as entrevistas a artistas têm essa pergunta e a resposta é quase sempre a mesma e eu posso confirmar que é sempre a mesma, que é gostos pessoais, tentativas de fazer coisas,
desenhar até descobrir coisas, tentar perceber o que é que nós gostamos e o que é que podemos retirar do que é que nós gostamos, até fazer uma manta de retalhos, como tu disseste, de todas as coisas que nós gostamos para fazermos uma coisa que passa a ser a nossa coisa. E passando então à outra questão da outra conversa, existe, a partir do momento em que existe uma assinatura tão própria e tão bem recebida, como tem sido o caso do teu trabalho, depois haverá também, suponho, adivinho, uma espécie de pressão para quando uma pessoa, porque lá está, porque ainda mais uma pessoa como tu, não é, que de repente tem imenso entusiasmo por diversas áreas e vai saltando de umas para as outras e vai se interessando por outras coisas, e ainda bem, depois vais sentir naturalmente uma pressão em manter a mesma linha. E como é que lidas com isso e como é que foges a isso sem ser absolutamente disruptiva, não é, nesse movimento lá? Sim, essas novas entradas de influências e de registros nunca são assim tão abruptas. Okay. Às vezes nós vemos uma coisa e pensamos, oh meu Deus, isto mudou a minha vida e agora eu preciso de ir nesta direção, mas primeiro temos de experimentar como é que se vai nessa direção nos nossos termos, e por isso demora algum tempo e com muitas tentativas, e acho que essas tentativas vai-se notando gradualmente a evolução para esse novo caminho que nós queremos traçar. Há outra pergunta que quero fazer também, mas agora já que estamos aqui nisto, há sempre uma força de tensão, um jogo de tensão, quando, sobretudo em áreas que não são a tatuagem funciona um bocadinho diferente, e é neste sentido que a minha pergunta vai. Há sempre um jogo de tensão, um jogo de forças muito grande, que nós normalmente associamos mais até à música, porque se calhar é a arte com a qual temos mais contacto, com a qual criamos mais fidelidade com determinados artistas do que com outras áreas, que é uma força entre ele faz sempre a mesma coisa, este artista faz sempre a mesma coisa, e esta coisa que ele fez já não é aquela coisa. Ou seja, estás sempre num colete de forças em que há gente que diz que estás sempre a fazer a mesma coisa e há gente que pede que continues a fazer a mesma coisa. Uhum. Na tatuagem, imagino que existe isto ainda de uma forma mais como dizer, mais premente, porque quando as pessoas te escolhem para tu ilustrares o corpo delas, ou fazeres parte do corpo delas, vamos dizer assim, já escolhem o teu estilo e, portanto, existe uma pressão se calhar maior para continuares a fazer aquilo que já fazias. Uhum. Tu sentes isso, e se sentes, que deves sentir, não é? Onde é que tu encontras o teu escape de forma a conseguires não te enjoar de ti própria? Uma vantagem de fazer trabalho autoral é que no mundo das tatuagens os tatuadores produzem uma coisa que se chama flashes, e esses flashes supostamente, a terminologia correta seria um desenho rápido que estaria disponível já em catálogo para o cliente escolher e que entretanto foi só adaptado para qualquer desenho para escolher. Eu com esses flashes consigo criar um catálogo do que é que eu já desenhei no passado e que ainda não foi escolhido, do que é que eu agora estou a trabalhar e no que é que eu quero trabalhar a seguir. E é óbvio que vou tentando introduzir novos elementos devagarinho e juntando com coisas antigas para não ser também uma coisa demasiado abrupta. E também experimentar outras áreas, experimentar outros materiais, experimentar outras coisas para poder evoluir e também não me cansar só de tatuar, por exemplo. Tu sentes que a ilustração, de certa forma, também é um escape teu daquilo que tu já instituíste, por exemplo, na tatuagem. Se te permites um estilo diferente na ilustração, precisamente por causa disso. Sim, obviamente que sim. Experimentar coisas diferentes através da ilustração, obviamente que existem coisas que são transversais às duas, porque são os meus gostos pessoais,
mas especialmente agora que tenho feito mais cómics e que estou mais interessada em cómics, eles permitem coisas muito diferentes de ilustração. A ilustração sequencial permite coisas muito diferentes da ilustração normal, porque às vezes não é preciso incluir tantas coisas, não é preciso ser tão realista para transmitir ideias, e até porque temos o texto que apoia a imagem. É uma relação de dramaturgia entre o que tu incluís e não incluís. Numa ilustração normal, essa relação é menos óbvia, porque é menos óbvia, não é? Ela existe, mas é menos óbvia. Na BD, chamemos-lhe assim, ou na novela gráfica, ou na ilustração sequencial, existe uma dramaturgia e uma relação de força e de potência entre o texto e o que é ilustrado, e o que falta às vezes ao texto e o texto que falta às vezes à ilustração. Portanto, sim. E dentro do teu percurso, de onde é que surge isto dos cómics? Ou seja, o que é que... e em que tempo? Porque é uma coisa um bocado recente, não é? Eu lembro-me de ser pequena e de ver cómics em geral e só existirem... É um bocado como a tatuagem. Só existirem super-heróis e os tintins desta vida, que eu até achava alguma graça, mas mesmo assim... talvez fossem as poucas coisas que eu achasse graça. A coleção de tintins do meu pai, que eu gosto muito de tintins. Mas que em geral todo o resto dos cómics, que eram todos os super-heróis desta vida, eu achava absolutamente horrorosos, os desenhos horrorosos, e eu sei que o que eu vou dizer agora vai ser bastante problemático, porque ninguém vai concordar comigo, mas eu, quando era adolescente, lembro-me de ver manga e achar o mangá também muito feio. Entretanto isso mudou um bocado, mas de ver animes e mangá e achar feio, mas era porque eu na altura não conseguia entender aquilo. Eu vi um podcast absolutamente... Bom, vi uma conversa e por acaso era com uma artista plástica, em que ela destratava o mangá especificamente, e que na realidade só demonstra alguma falta de conhecimento de todo o mangá que existe. E o anime é uma coisa diferente. Mas eu acho que as duas coisas têm a mesma... Eu destratava o mangá e destratava o anime porque ainda não tinha conhecido os que eu gosto. Entretanto isso mudou, obviamente. Há uma questão também aqui, e isto então é a parte criminosa deste destratamento, vem por aqui, é que na realidade a forma narrativa oriental foi o que ensinou a forma narrativa ocidental contemporânea, onde existe um tratamento de dramaturgia muito maior, onde o que falta é na realidade discurso também. E é por isso que é super curioso, porque este tratamento do mangá na realidade é ignorar todo o seu poder transformador da forma como nós vemos e sentimos o tempo, pelo menos ou a narrativa na arte, em alguma arte contemporânea. Eu tinha que vazar esta minha... Existem artistas contemporâneos, aliás, eu depois comecei a gostar e até a perceber mais um bocadinho, e é todo um mundo com todo um leque de variações e subvariações e de géneros que existe literalmente para todos os gostos e feitios e desfeitios e todas as coisas que consigo imaginar, e existe no mangá e no anime. Sobretudo no mangá. É um género, é muito mais... em geral tem muito mais metatexto. Texto não será propriamente... Sim, metatexto. do que a ocidental. No ocidental, aquilo que nós conhecemos, bom, estamos a falar evidentemente da banda desenhada de super-heróis clássica, é aquele cruzamento de super-heróis em que, norte-americana, é que agora o Superman encontra o Spider-Man e vamos ver o que é que sai daqui. Na realidade a metalinguagem que existe no mangá é completamente diferente e muito mais... Não esqueças do Alan Moore, porque até de super-heróis eu entretanto consegui encontrar algumas... Não é que eu gosto propriamente dos desenhos, mas por exemplo o caso do Alan Moore, que é um escritor sui generis,
que revolucionou completamente a banda desenhada de super-heróis. Sim. Já escreveu para filmes e assim também. Exemplos, e atenção que eu sou um ávido admirador da banda desenhada, mas ávido não será verdade, mas um cantinho no meu coração para o super-herói, com alguma pena minha, mas tenho esse cantinho para o super-herói norte-americano tradicional, mas pronto. Sim, mas para mim o que eu gosto mais é mesmo uma mistura entre o mangá e o desenho, a banda desenhada ocidental, que é quase toda a franco-belga e que entretanto espalhou um bocado pelo mundo, embora os franceses e os belgas continuam a ser os maiores produtores de banda desenhada na Europa. Mas sim, talvez uma mistura de todas as influências de mangá e franco-belga são as que eu gosto mais. Embora neste momento haja muitos artistas de banda desenhada americanos e canadianos que eu gosto muito também. Eu ia perguntar-te justamente se havia, tendo o teu entusiasmo como barómetro, se havia algum ilustrador ou algum artista que tu pudesses gostar muito neste momento. Oh, não! Eu prometo que não vou ficar meia hora a falar do Michael D. Forge, mas efetivamente... Hoje não há o livro. Hoje não tens o livro ao teu lado. Eu estive a arrumar o escritório, por isso nós temos aqui a mudar estas coisas todas, porque na realidade não sei onde é que ele está hoje, mas... Pronto, para além dele há mais alguém? Sim, existe uma autora de BD que eu também gosto muito e que ela é bastante jovem, que é a Tilly Walden, que é uma americana que começou a fazer banda desenhada, a ser publicada em banda desenhada aos 19 anos. Ela é muito boa, assim agora de repente com um bocadinho de ansiedade em cima, um bocadinho difícil. E diz-me uma coisa, nós há bocado tocámos naquilo que era o teu processo de juntar influências que te são alheias, mas que depois consegues, és permeável, esperas ser permeável à sua forma no teu trabalho, e houve uma pergunta que me sobrou daí, que é... Em criança é muito comum nós fazermos decalque de desenhos. As primeiras coisas que eu fiz eram decalques de uma revista que saía das Tartarugas Ninja, e depois depois de fazer o decalque, aprendi a desenhá-las, e dava muito mais jeito de desenhar Tartarugas Ninja porque só tem 3 dedos, então a parte de desenhar as mãos, complicada de desenhar as mãos, está mais ou menos reduzida. E além disso havia um lugar no meu coração porque o meu padrinho que tomava conta de mim também só tinha 3 dedos numa mão, portanto eu achava que aquilo fazia algum sentido. E depois mais tarde, quando percebi que o meu irmão desenhava muito melhor que eu, deixei de desenhar e comecei a escrever. E uma das coisas que a malta, quando é jovem e escreve, uns exercícios que faz, é quando tu pegas num autor que gostas imenso, lês uma frase inteira do dito e, sem voltares ao livro dele, tentas replicar a frase no teu caderno. E o que acontece é, como a tua memória tem um limite, tu tens que construir o que existe pelo meio, e depois vais ler as diferenças e percebes que existem muitas diferenças, e começas a perceber ou a fazer uma desconstrução da forma como essa pessoa escreve, para tentar perceber porque é que utilizou esta palavra e não outra, para tentar perceber porque é que aquela palavra te suscitou outra, para tentar perceber porque é que utiliza determinados artigos em determinados locais, até que, enfim, vais matando esses pais mais tarde ou mais cedo, e há um dia, às vezes muito tarde, em que dizes: já matei os pais que tinha a matar e agora é isto que eu faço. Eu pergunto-te, tu fazias este género de exercícios mais frequentemente antes, ou é uma coisa que te acompanha, que é... sei lá, tentares, não por uma questão de mimese, mas por uma questão de aprendizagem, teres exercícios que acompanham as tuas referências
a nível do desenho, ou a nível da tatuagem, a nível, enfim, de tudo? Da tatuagem nunca senti isso, porque eu tentei sempre que as minhas inspirações fossem mais através da ilustração, não propriamente de outros tatuadores. Mas de ilustração, sim, era uma coisa, obviamente, que toda a gente faz isso. Aliás, um dos primeiros exercícios que se faz quando se estuda Belas Artes é copiar os mestres, e por isso eu tentei e continuo a tentar. Aliás, eu agora arranjei um caderno para fazer isso, tentar copiar os meus mestres, e neste momento estou a fazer isso com o Thomas Pynchon, porque aquele gajo é um gênio, e que é um escritor. Como é que tu organizas a tua... Porque é assim, o problema do autodidata, lamento este termo, eu odeio este termo, mas enfim, o problema do autodidata é a auto-organização da sua própria formação. Porque quando estás numa escola, aquele é o horário em que tu trabalhas, aqueles são os trabalhos que tu tens que fazer fora da escola. Há uma estrutura. Exato. E no problema da autodidata é que, tipo, como é que eu vou organizar a minha vida, ainda por cima com trabalho, que já pode ser noutra área artística, ou pode ser a servir às mesas, ou pode ser a fazer o que quer que seja. Como é que eu vou fazer o trabalho para dedicar X parte do meu dia, a esse género de formação? E a formação pode ser muitas coisas, pode ser investigação, pode ser este género de tentativa sei lá, de ensaio técnico, pode ser muita coisa. Mas como é que tu organizas isso? Como é que tu organizas a tua vida? Sim, eu sei que tu tens partiste outros óculos, Patrícia? Aquela estava a tentar disfarçar estrategicamente. Eu percebi, mas eu não ia deixar isso escapar, sim. Sim, parti outros óculos. Eu confesso que não tinha visto, que estava aquela madeira estrategicamente pousada sobre os óculos. São os antigos, eles, pronto, isto já aconteceu várias vezes, voltou a acontecer, tem fita cola de papel a fazer um ótimo trabalho neste momento. Essa pergunta é uma pergunta que acho que já mudou a maneira como me organizo para aprender autodidatamente, já mudou muito ao longo dos anos. O Covid ajudou a que eu pudesse restabelecer horários e métodos e criar uma espécie de escola para mim própria. Mas o meu método foi sempre fazer coisas para poder aplicar o que eu estou a aprender, ou tentar aplicar o que eu estou a aprender fazendo. E por isso eu ponho em projetos que às vezes acabo por desistir alguns deles, mas que com o objetivo de pôr em prática tudo o que estou a aprender nessa altura. Mas obviamente que existe uma parte de investigação muito grande, uma parte de tentar perceber como é que essas inspirações e referências podem também ser minhas. E não existe medo? Eu pergunto porque eu percebo isso que estás a dizer, porque, por exemplo, no meu caso é o motor, não é? O motor é a responsabilidade, é o... Não, mas na parte por exemplo, o teatro só me ajudou na literatura, porque me colocou prazos e porque me obrigou a ter que fazer. Claro que as primeiras, eu abomino completamente as primeiras coisas que escrevi para palco. Lamento, malta, que esteve nesses trabalhos, mas enfim, é normal. E por favor, quando eu morrer, queimem. Não há de faltar muito, portanto vão preparando os fósforos. Agora, eu percebo e sei, conheço pelo teu percurso, que tu não tens propriamente muito pudor em, assim que te inicias num novo domínio artístico, tu passas imediatamente a trabalhar, ou pelo menos a lançar coisas para fora. Não existe medo de que... Existe uma transparência, não é? No processo. Sim, não existe, exato, não existe medo. Mas perguntas medo do escrutínio?
Sim, imagina, porque hoje em dia fica tudo registado, não é? Acho que, assim, medo existe sempre, obviamente, e por isso é que também desisto de tantas coisas, tantos projetos, mas acho que é um bocado o que a Bárbara estava a dizer, faz tudo parte do processo e o escrutínio, como a Teresa estava a dizer, vai haver sempre, independentemente do que tu faças, acho que consideres bom ou mau, embora quase sempre que acaba um projeto considere aquilo horrível. Por isso, até por isso mesmo eu comecei um novo método, que nós também falamos sobre isto outra vez, que é fazer uma página, completar essa página e passar à frente e fazer a página seguinte. Ou seja, não ter um processo todo instaurado do início em que faço como é suposto fazer, criar o argumento, depois criar os thumbnails e depois a partir das thumbnails fazer as vozes e depois fazer a arte final. Eu acho que é um ótimo processo para quem se identificar com ele. Eu acho que não é toda a maneira como eu identifico e prefiro mesmo depois ter de voltar atrás no processo editorial, ter de mudar coisas para a história fazer mais sentido ou para o livro ser mais coeso ou assim. Ou seja, o que estás a dizer, para tornar isto claro, porque eu acho que não ficou assim tão claro quanto isso, o que estás a dizer é que tu fechas uma página e no dia seguinte não consultas sequer essa página, passas a página seguinte de uma forma não... Eu, óbvio que tenho que consultar até para perceber se eu não me estou a repetir, para poder dar continuidade. Faço uma espécie de cadáver esquisito comigo mesma, mas fecho a página que é para eu não ter de pensar mas eu não gosto muito disto aqui e depois eu altero aprimorar isto, até ao infinito e depois deito fora porque já não gosto e depois isto e aquilo, e por isso eu fecho a página e ela está feita e vou daí em frente com o resto das coisas e depois no final perceber que aquela página não funciona, lixo, e resolve-se com outra, mas primeiro para não desistir do projeto com tanta facilidade também, porque depois começa a achar que está tudo horrível e que toda a gente me vai odiar e que nunca vou ser publicada mais e essas coisas. Um dia de cada vez. Exato. Desculpa, ias continuar a falar. Eu ia repetir o que a Teresa disse, tentar que seja uma coisa de cada vez. Sim. Eu ia agora perguntar, porque no meio desta conversa surgiu-me, que acho que deve ser algo que passa um bocadinho por todas as áreas onde tu trabalhas, que é os momentos de inspiração. Como é que tu lidas com a falta de inspiração ou aqueles momentos em que te sentes menos criativa? Ou quais são os processos e os métodos que tu usas para combater um bocado isso? Se deixas passar tempo, se o que fazes é simplesmente começar a trabalhar e depois surge? Eu nunca sei muito bem o que é inspiração para cada pessoa, porque existem normalmente as pessoas definem a inspiração de maneiras muito diferentes e eu acho que para mim a inspiração é vontade de trabalhar. É isso, exato, era isso que eu queria perguntar. Ok. Ela nem sempre existe, obviamente, mas como o Bruno disse, existem prazos que eu me pus a mim ou que alguém me pôs a mim e que eu tenho de os cumprir, por isso eu não posso ficar à espera do dia que me apeteça trabalhar. Acabei de reparar que o handle do Bruno é raios, mas pronto, desculpem. Por isso acho que temos só de continuar a trabalhar e às vezes a inspiração aparece enquanto estamos a trabalhar, às vezes não, quase sempre a inspiração aparece quando estamos a trabalhar e não é propriamente um chamamento mágico. Às vezes existem chamamentos mágicos enquanto estamos a passear o cão ou quando estamos a tomar banho ou assim, mas às vezes é mais até uma própria predisposição nossa para um determinado caminho que está associado a uma determinada prática ou trabalho que estamos a fazer. E nesse sentido, se quando estás nesses momentos, que provavelmente também os tens, se sentes que há uma diferença do produto que nasce daí e o que nasce desses prazos, desse ter de trabalhar, se há uma diferença ou se acaba por ir dar ao mesmo. O meu método antes era fazer tudo à última e até funcionou bem, mais ou menos, mas obviamente que isso não te permite explorar tanto.
e por isso eu agora prefiro fazer as coisas com um bocadinho mais de calma, embora continue com os vícios antigos. Quem diria a Patrícia Shin a amadurecer na sua forma de trabalho? Quem diria? Continuo com alguns vícios antigos, obviamente, mas a tentar não me sucumbir a eles. Mas sim, mas essa perspectiva parece mais ou menos como eu lembro-me mesmo de palestras e masterclasses que tenho ouvido, sobretudo de escritores, em que eles dizem sempre um pouco isso, que a maior dificuldade é sentar, não é? É tipo, sentar para escrever, e o que tu tens que fazer é sentar todos os dias para escrever. Eventualmente pode surgir alguma coisa ou não, às vezes é uma frase, às vezes é um livro inteiro, mas que a ideia é que a inspiração vem justamente quando tu estás a trabalhar. E sim, e brincar, não te esquecer de brincar, que brincar é muito importante, porque é a brincar que se descobre as melhores coisas desta vida, e estar atento em geral, porque existe uma... Essa compreensão do brincar é uma coisa que também chega tarde à nossa percepção, ao nosso processo enquanto artistas. Sim, porque na escola ensinam-te que não se deve brincar, e por isso depois as crianças... Não sei se será só isso, mas eu era absolutamente paranoico, e vocês sabem, absolutamente paranoico com as coisas estarem todas certas, exímias, serem no seu local, ao ponto de sim, mas é isso, eu acho que isso é uma questão de idade, justamente porque mesmo a Shin dizia isso na nossa última conversa, não é? Que começou por ser aquela coisa da admiração do realismo, e depois que agora o realismo é só aborrecido, porque não permite, se calhar permite menos brincar, lá está. Estava sim, a falar num sentido diferente, mas sim. Mas sim, eu também padeço um bocado disso, de achar que tem de estar tudo perfeitíssimo, e que por isso a minha luta agora é tentar que não fique perfeito e fingir, forjar erros. Ver beleza no erro também. Forjar erros para me obrigar a reconhecer o erro e me habituar ao erro, até que o erro passa a ser uma coisa mais normal e até... Mas sim, forjar o erro para mim neste momento é um processo muito importante para poder ver o meu trabalho com o erro e saber aceitar o meu trabalho com esse erro que eu quero que exista, porque também o torna mais, não é, a palavra não é única, mas mais quê? Pessoal. Pois, pode ser. Mais facilmente me distancia de uma cópia, por exemplo. Sim, o melhor exemplo está e às vezes quem tem mais dificuldade em entender isto até é a malta da interpretação, em que às vezes vão receber feedback e tu dizes hoje foi absolutamente inacreditável, e a malta da interpretação é pá, não, porque hoje não sei o que aconteceu isto e aquilo, mas é isso que lhe ofereceu algo de genuíno. Tipo, tu tens, por exemplo, isto acontece com todos nós, tipo, nós procuramos às vezes versões de determinadas músicas que foram ao vivo, que são cheias de defeitos e de gralhas, e às vezes de certos desafios, precisamente porque têm essa aproximação ao genuíno e ao pessoal que o disco não tem. Mas lá está, mas é curioso como é tão mais fácil nós aceitarmos o erro e a imperfeição no trabalho dos outros, ou mesmo no outro, simplesmente, do que em nós. Sim, em nós é muito difícil. Yes. Sim. Mas eu estou a tentar e acho que estou a conseguir. E agora nós estamos a estender-nos um bocadinho além da hora. Vou fazer aqui uma pergunta muito breve antes de fecharmos isto, que é tu, na ilustração, apesar de tudo, tens trabalhado para formatos muito distintos, não é? Tens trabalhado para livros que não são teus, acho eu, tens trabalhado para latas de cerveja, acho eu. Sim. Esses convites também te foram surgindo, ou foste tu que foste procurar? Os dois surgiram. O livro foi uma proposta do centenário do Mário Castrinho, do aniversário do Mário Castrinho, que foi uma subeditora das edições Avante, que é a Página a Página,
contratou-me para ilustrar um livro de poesia do Mário Castrinho e eu mandei-vos o link, por isso vocês podem fazer upload às imagens se quiserem. Não mandaste nada, fomos nós, estivemos a fazer uma investigação, já te disse. E as latas também foi aquilo na realidade foi uma curadoria de uma ilustradora de Londres que me convidou para ser uma das artistas que ilustrava as latas. Eles convidaram 4 artistas, se não me engano, internacionais para essa... Mas essa ilustradora chegou até ti por causa do teu... de seres influencer de Instagram ou por causa de porque tu viajas com a tatuagem, não é? Tu tatuas muitas vezes fora, Londres, Paris, etc. E ela conheceu-te através de quê? Da internet ou dessas tuas viagens na área da tatuagem? Não sei precisar na linha cronológica quando é que isso aconteceu, mas eu também já a tatuei por acaso. Mas não sei qual é que aconteceu primeiro. Ok. Então aí olha. Projetos para o futuro. Estou neste momento a fazer um webcomic que, apesar de ser um formato que eu acho péssimo porque sai todas as semanas e depois nós já não nos lembramos o que é que aconteceu no episódio anterior, obriga-me a que todas as semanas saia uma página. Estou a trabalhar em outro livro que é um abecedário / banda desenhada infantil que ainda não tem nome, mas que pronto, é um abecedário, que eu também já vos mandei o documento do que é que já está feito, pelo menos. E tenho outro livro que vai ser uma parceria que vou começar a fazer assim que o abecedário estiver pronto. Espero que seja para setembro. E vou ter um shop update também em breve na minha loja. Tem lá este pin se vocês quiserem comprar. Uau. E em primeira mão. Acho que o shop update vai ser depois da publicação deste vídeo, por isso aqui está ele em primeira mão. E espero começar a experimentar em cerâmicas também, que era uma coisa que eu já queria há muito tempo. E que agora que finalmente voltei a trabalhar já consigo ter orçamento para poder gastar nessas coisas que são sempre muito caras. E acho que é isso. Disseste experimentar em cerâmica? Sim. Curioso, cá com coisas minhas, que são coisas minhas. Ok, entretanto perdemos a Teresa. Pois. Mas também tínhamos que fechar, portanto obrigado sim. Espero que vou só admitir a Teresa para ela se poder despedir também. E, portanto obrigado, espero não por um lado eu voltei, peço desculpa. Sim, por um lado eu gostava de poder repetir porque gosto muito de conversar contigo, ok? Com a Bárbara e com a Teresa não. Por outro lado, eu esperava mesmo ter que repetir esta conversa, portanto vamos fazer figas. Sim, façam. E espero esperamos ver-te em breve em Aveiro, se possível. Tens que fazer um update àquilo que tu achas desta cidade, já não é aquilo que tu conheceste, lentamente vai se transformando, espero eu, em direção a outra coisa, em direção a um cadáver esquisito provavelmente, mas esperamos ver-te por cá. Até já. Até já. Obrigada, sim. Obrigada.